Fala galera, então vamos para a nossa segunda aula aí de campo elétrico, tá? Então vamos à nossa aula. É o seguinte, então a gente viu na aula de ontem sobre o que é um campo elétrico, né? Qual que é a definição de campo elétrico, e a gente viu que o campo ele é uma grandeza vetorial, né? Então ele tem que ter módulo, ele tem que ter direção e ele tem que ter sentido, né? E a unidade, pelo menos que a gente vai usar por enquanto, é newtons por coulomb. Então a gente aprendeu que a gente pode calcular o campo dividindo. Coloquei uma partícula no campo e ela sofreu uma ação de uma força elétrica. Se eu dividir essa força pela carga da partícula que foi colocada lá, eu tenho o campo elétrico naquele ponto, né? E o campo elétrico ele não depende dessa carga que foi colocada lá. Essa carga, que a gente chama de carga de prova, ele só serve para verificar se o campo existe ou não, tá? Então esse campo ele depende de quem está criando, né? E a gente vai começar a ver quem cria esse campo ou quais configurações importantes que criam campos elétricos na aula de hoje, né? Então, a primeira forma de calcular campo que a gente vai estudar é da carga pontual ou pontual. São sinônimos, tá? É a mesma coisa. O que é a carga pontual ou pontual? Eu já até citei na aula de ontem. A carga pontual ela é um corpo que está carregado, né? Só que ela tem dimensões desprezíveis em relação às demais envolvidas no problema, né? Imagina que o nosso corpo carregado fosse uma bola, tamanho de uma bola de futebol, né? Então, se eu estou estudando pontos a, sei lá, 3, 4, 5, 10 metros dessa bola, essa bola vai ficando cada vez de dimensões desprezíveis. Então, ao invés de considerar que as cargas elas estão distribuídas, né, na casca da bola, por exemplo, a gente pode considerar que a bola é um ponto, né? E todas aquelas cargas em excesso na bola elas estão situadas naquele pontinho. Então esse é o conceito de carga pontual, né? É quando o corpo carregado tem dimensões desprezíveis em relação às demais envolvidas no problema, né? E aí a gente tem que determinar três coisas. Então na aula de hoje a gente vai aprender. Então como que eu sei a direção, o sentido do campo elétrico criado por essa carga pontual e como que eu acho o módulo? Então para determinar o campo elétrico, a gente tem que saber essas três coisas, tá? A expressão, gente, é essa aqui, ó. Então, o campo elétrico criado por uma carga pontual, ele é obtido pela constante eletrostática, né? Esse valor depende do material. 97,63% dos nossos exercícios, essas cargas vão estar no vácuo ou no ar, né? Então, esse valor aqui, ó, é o mesmo que a gente usou lá na expressão da lei de Coulomb, para o ar ou para o vácuo. É 9 vezes 10 a 9. Não precisa de decorar esse valor, no exercício vai estar falando, né, sempre. Mas o que eu já disse para vocês, pela quantidade de vezes que nós vamos usar essa constante, né, que a gente geralmente estuda a carga no ar ou no vácuo, a gente acaba decorando. Mas não precisa de ficar fazendo esforço para decorar, não. No exercício vai ser dado. Então, essa constante no ar ou no vácuo vale 9 vezes 10 a 9. Em outros materiais, a gente tem que saber, né? Por exemplo, na água, essa constante é 81 vezes menor. Então, eu tenho que pegar esse valor do K e dividir por 81. Mas não vem ao caso nesse momento, não. Essa carga Q maiúsculo é a carga que eu estou criando o campo, que está criando o campo elétrico. E SR é a distância do ponto que o campo está até a carga. Então, eu quero saber, por exemplo, qual que é o campo elétrico a 20 centímetros da carga, a 30 centímetros da carga. Então, esse R é a distância do ponto até essa carga que cria o campo. Vale um exercício, uma dica de exercício. Essa expressão aqui, ó, do campo elétrico, gente, ela não surge do nada, não. Ela surge da relação entre a expressão que a gente aprendeu na aula anterior, que é o campo é igual a força sobre a carga, e relacionando essa expressão com a lei de Coulomb, que a gente já tinha estudado anteriormente, né? Qual que é a lei de Coulomb? Força
é igual a constante vezes as duas cargas envolvidas, dividido pela distância ao quadrado. A distância entre essas duas cargas, né, que estão envolvidas na força, né? Então, o que vocês vão fazer para chegar nessa expressão? E eu fiz isso de propósito, para deixar como exercício, tá? Então, vocês vão pegar essa ideia de campo que a gente aprendeu ontem e vai igualar as duas fórmulas. Então, vai ficar F é igual ao campo vezes a carga da expressão anterior. E vocês vão substituir esse F por E vezes Q lá na lei de Coulomb. E aí vocês vão simplificar o Q com Q e vão chegar nessa expressão aqui. Então façam isso aí como exercício. Tá? E a direção e o sentido? Direção e sentido, gente, a gente não vai fazer cálculo nenhum, não. A gente vai saber na intuição do desenho mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa carga positiva pontual e ela está criando no espaço em torno dela um campo elétrico. Então, vamos supor que eu queira saber o campo elétrico nesse pontinho aqui, ó. Então, se a carga que cria o campo é positiva, nesse ponto o campo elétrico aponta para longe da carga. É através dessas setinhas de campo elétrico que a gente acaba formando as linhas de força da aula anterior, né? Então, o que vocês precisam de saber é, por exemplo, quero saber para onde aponta o campo nesse ponto que eu estou mostrando aqui, ó. Ele vai apontar sempre para longe da carga, se ela for positiva, tá? Nesse ponto aqui, para onde que aponta o campo? Direção e sentido, para longe, sempre. Cargas pontuais positivas, em qualquer ponto do espaço, o campo aponta para longe daquela carga, né? Então, por exemplo, como que vocês vão saber para fazer? Então, eu quero saber nesse ponto aqui, ó. Você sempre vai colocar uma reta que liga o ponto até a carga e o sentido apontando para longe da carga. E na carga negativa, vocês já até visualizaram a imagem, a direção vai ser a mesma, a direção que liga o ponto até a carga, e o sentido é apontando para a carga, tá? Então essa é a diferença, carga positiva, direção e sentido para longe da carga, e carga negativa, direção e sentido para a carga. Então, de novo, quero saber a direção e sentido do campo nesse ponto aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Pego uma reta que liga esse ponto até a minha carga, tá? E o sentido, como a carga que cria o campo é negativa, o sentido é apontando para a carga, tá? Então é assim, direção e sentido é apenas pelo desenho e o módulo é por essa expressão aqui. Vamos fazer um exemplo. Uma carga de 6 microcoulombs, então de novo, micro é 10 elevado a menos 6, tá? Cria no ar, então por que eu estou falando que é no ar? Para usar a constante que eu acabei de citar, 9 vezes 10 a 9. Um campo elétrico, beleza. Determine a intensidade desse campo a 50 centímetros da carga. Então só voltando aqui, ó, a distância tem que estar em metros. Então toda vez que o exercício te der a distância em centímetros, te der a distância em milímetros, né, ou em qualquer outra unidade, você tem que passar essa unidade que o exercício está fornecendo para a unidade do sistema internacional. No caso, distância em metros. Então, eu teria que passar esses centímetros para metros. Então, como que a gente faz isso? Divide por 100, tá? Então, seria 0,5, tá? Então, vamos determinar um módulo. Gente, só um módulo. A fórmula a gente usa para determinar um módulo. A direção e o sentido é pelo desenho, sabendo que se a carga for positiva, o campo aponta para longe dela, e se a carga for negativa, o campo aponta para ela. É sempre assim que funciona, tá? Então, beleza. Então, a constante 9 vezes 10 a 9, né? A carga que cria o campo é essa carga de 6 microcoulombs, então 6 vezes 10 a menos 6, né? Dividido pela distância ao quadrado. Então, a distância 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Por que 5 vezes 10 a menos 1? Porque eu tive que passar para metros. Então, de centímetro para metros, eu dividi por 100. Aí ficou 0,5. Né? E para jogar na expressão, eu transformei em notação científica. Então, eu mando com a vírgula uma casa para a direita e fica 5 vezes 10 a menos 1. Tá? Ao quadrado. Olha aí a notação científica, que eu sempre estou frisando aí nas aulas. Então, eu vou multiplicar agora, ó, 9 vezes 10 a 9 por 6 vezes 10 a menos 6. Coeficiente vezes coeficiente, 9 vezes 6 é 54.
10 a 9 com 10 a menos 6, eu conservo a base e somo os expoentes, dá 10 elevado a 3. E aqui eu vou fazer 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. E o 10 a menos 1 eu multiplico os expoentes, que é potência de potência. Tá? E para finalizar, agora a gente vai dividir 54 por 25, dá 2,16. E aqui eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. De novo, cuidado com essa subtração. É o de cima menos o de baixo. Então, vai ficar menos com menos é mais. 3 com mais 2 vai dar 5. Então, nesse ponto, que está a 50 centímetros da carga, o campo vai ser de 2,16 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Tá? Faltou um C aqui. Ó. Nossa, eu confiro esses slides e sempre sai com erro. Tá? No PDF eu vou tentar mandar certo. Então, não é só Newton, que não é força que eu estou calculando, é campo. Então, é Newton por Coulomb. Tá? Ficou faltando aqui. Peço desculpas. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que essa carga aqui seja a carga de 6 microcoulombs. Então, toda a região do espaço, né, que está a 50 centímetros vai ter o mesmo valor do campo. 2,16 vezes 10 elevado a 5. Tá. Agora, vamos fazer um problema que tenha mais de uma carga. Então, eu tenho aqui duas cargas, Q1 e Q2, né? E essas duas cargas, elas vão criar aqui no ponto P, elas criam, na verdade, em todo o espaço, campo elétrico. Mas eu quero saber o valor do campo total no ponto P, tá? Então, aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, primeiro, a carga Q1 cria no ponto P um campo em qual direção e em qual sentido? A carga Q2 cria no ponto P um campo em qual direção em qual sentido? Então, vejam bem. Tanto Q1 quanto Q2 são cargas positivas, né? Então, o que eu tenho que fazer? Carga Q1, como ela é positiva, ela vai criar no ponto P um campo que aponta para longe dela. Então, para apontar para longe dela, tem que ser na horizontal e para a direita. Então, essa é a direção e o sentido do campo 1 no ponto P, tá? Então, lembre-se, cargas positivas, o campo aponta sempre para longe delas. Então, a direção do campo é a reta que liga o ponto até a carga e o sentido é para longe. A carga 2 é a mesma coisa. Ó. Como ela também é positiva, eu vou pegar no ponto P um vetor que aponta para longe dela também. Então, essa carga Q2 ela cria no ponto P um campo na horizontal e para a esquerda. Então, esses dois campos, ó, o E1 e o E2, eles têm a mesma direção, estão na horizontal, só que eles têm sentidos contrários. Por isso que a gente precisa de saber somar vetores. Já que a grandeza campo elétrico é uma grandeza vetorial, não basta a gente saber os módulos, a gente tem que saber para onde aponta, né? Enfim, e fazer aquelas regras que eu citei lá na primeira aula. Se tiver na mesma direção e no mesmo sentido, somos dois. Se tiver na mesma direção em sentidos opostos, como é esse caso, a gente vai subtrair o maior pelo menor. Se eles fossem perpendiculares, aí teria que ir lá aplicar a regra do paralelogramo e fazer o teorema de Pitágoras. E no quarto caso e último caso, que é o mais complicado, se elas não tivessem na mesma direção e nem fossem perpendiculares, a gente teria que aplicar a regra do paralelogramo para saber a direção e o sentido, e o módulo a gente teria que achar pela lei dos cossenos. Então, de novo, aquela primeira aula é de suma importância. Tá, então a gente já sabe que eles apontam em sentidos opostos. Agora é calcular o valor de E1 e o valor de E2. Então nós temos aqui, ó, a carga 1 é 9, esse N, gente, é de nanocoulombs. Eu vou trabalhar muito isso com vocês, porque isso tem sido muito cobrado nas provas do Enem, esses múltiplos e submúltiplos, né? Aquele M diferente é o micro, 10 a menos 6, e esse N aqui é o nano, que é 10 a menos 9, tá? Então, a carga 1, 9 nanocoulombs, a carga 2, 4 nanocoulombs, tá? E a distância do ponto P, ele está a 3 metros da carga 1 e a 2 metros da carga 2. Então, está em metros, não precisa de transformar. Então, vamos calcular. Vou calcular o E1 e o E2. Bom, o E1, 9 vezes 10 a 9, que é a constante. 9 vezes 10 a menos 9 é a carga, menos 9 é porque é nanocoulombs. E a distância 3 ao quadrado. Já está em metros, eu não preciso de transformar. Aí aqui, ó, o que dá para fazer? O 10 a 9 corta com 10 a menos 9.
E o 3 ao quadrado vai dar 9. Então, você corta o 9 com um 9 aqui de cima. Então, na verdade, vai sobrar só um 9. Então, o campo 1, lá criado pela carga 1 no ponto P, vale 9 newton por coulomb. Então, essa é a unidade de campo elétrico. Newton por coulomb. Tá? Agora, vamos calcular o módulo do E2, que é o campo criado pela carga 2, também no ponto P. Então, as duas cargas criam um campo no ponto P. Né? Então, o campo 2 vai ser 9 vezes 10 a 9, mesma constante. A carga 2 ela é 4 nanocoulombs, então 4 vezes 10 a menos 9. E o ponto P ele está a 2 metros da carga 2, então 2 ao quadrado. Então, aqui de novo, 10 a 9 corta com 10 a menos 9, né? 2 ao quadrado dá 4, então vai acabar cortando. Então, sobra o 9 também. Então, por coincidência, deu o mesmo valor. Não precisa de ser. Em vários casos, não vai ser o mesmo valor. Tá? Então, o campo resultante é a soma dos dois campos. Só que a soma aqui, gente, é soma vetorial. Tá? Então, eu tenho que pegar o vetor E1 e somar com o vetor E2. Então, aqui está simples, ó, soma vetorial. Eles não apontam em sentidos contrários, então a gente vai subtrair um do outro. Então, o módulo vai ser 9 menos 9, que é 0. Qual que é a conclusão que a gente chega? Que no ponto P, que é esse pontinho aqui, o campo elétrico ele é nulo, ele vale 0. Porque acaba que o campo criado por uma partícula elimina o campo criado por outra, né? Alguns alunos eu tenho certeza que vão ter dúvida, mas como pode ser o mesmo valor, professor, se as distâncias não são iguais? Porque os módulos das cargas também não são iguais. Então, por isso que o campo naquele ponto é nulo. Então, espero que vocês tenham entendido, né? O sentido são diferentes, né? São sentidos opostos, por isso que eu fiz a subtração. Então, essa expressão aqui, ó, é a expressão vetorial, né? Seria até interessante eu ter colocado com uma setinha aqui para mostrar que são vetores. Então, nesse caso, o vetor resultante é o vetor nulo, né? Porque os campos têm a mesma direção horizontal, sentidos contrários, né? Um está para a direita e outro está para a esquerda, e eles têm os mesmos módulos, por isso que o campo é nulo. Então, é isso. Carga pontual assim que a gente cria o campo. Espero que vocês tenham entendido. Galera, ao final das aulas, sempre vão lá no livro de vocês, façam um resumo, façam um mapa conceitual, leiam, né? Enfim, estudem. Eu vou encaminhar também para vocês os slides que eu usei para as aulas, que aí facilita também vocês tirarem alguma dúvida, enfim. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Forte abraço, até mais.